E hoje eu quero falar sobre 3 pilares de uma vida plena. E eu não sei você, irmão, mas quando eu era envolvido com o pecado, eu era intenso no meu pecado. Quando eu conheci Jesus, eu falei, eu preciso ser mais intenso no meu chamado. Não sei você, mas para mim isso foi uma escolha muito clara. Eu não gostava de crente, então para mim foi exatamente assim a minha definição, o meu posicionamento. Já que é para ser crente, eu vou ser um crente de verdade. Não dá para viver metade do que Deus tem, não dá para viver metade do que Deus prometeu. Eu quero tudo de Deus, todas as promessas, eu quero todos os desígnios, eu quero todo o chamado. Alguém está comigo? Diga amém. Então o tema da mensagem de hoje é 3 pilares de uma vida plena. Mateus 28:18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Essa declaração de Jesus carrega 3 pilares fundamentais. Aqui tem direções claras para a igreja, aqui tem direções claras para a nossa história, e é sobre esses 3 pilares que eu quero falar hoje. O primeiro pilar que fica claro aqui é que Jesus delegou sua autoridade. Fala comigo, eu recebi autoridade em Jesus. Irmão, algum tempo atrás invadiu a igreja brasileira uma teologia chamada teologia da libertação. Qual que é o problema da teologia da libertação? Ela vem de uma ideia de santidade na pobreza, ela vem de uma ideia de santidade na ausência de autoridade. Então eu vou dar um exemplo de algo que biblicamente não faz sentido. Fazemos votos de pobreza, por exemplo, não faz sentido, porque a pobreza não expressa Deus, a pobreza não me santifica. Deus não é um Deus de falta, Deus é um Deus que supre toda necessidade. Não há falta nos céus. Deus não se move em meio à miséria, não há miséria nos céus. Então entender que sendo pobre eu vou ser mais santo, isso é uma ideia completamente equivocada. Tem a ver com uma agenda progressista, tem a ver com uma mentalidade comunista, mas isso a gente pode falar num outro momento. Eu não quero falar sobre política hoje, eu quero falar sobre algo que entrou no coração da igreja brasileira e que sabotou um princípio básico. Nós não fomos chamados para viver em falta, nós fomos supridos em Jesus. Ele é aquele que supre tudo que falta em mim sobra nele. Alguém está comigo? Diga amém. Então não faz sentido pensarmos menos a respeito de quem somos, porque isso não é humildade. Humildade é pensarmos menos em nós, mas não menos a respeito de nós. Você é filho de Deus. Se você crê em Jesus, você foi comprado pelo sangue de Jesus. O único filho de Deus morreu para que você pudesse ser chamado filho de Deus. Isso é glorioso, isso é poderoso, isso é uma mensagem capaz de mudar uma geração. Jesus delegou sua autoridade. Juridicamente, como que se delega uma autoridade? Você dá uma procuração para alguém. Você fala, essa pessoa pode falar no meu nome, pode mover coisas no meu nome, ela pode tomar decisões no meu nome. Então quando a palavra diz que Deus nos deu autoridade, Jesus nos delegou autoridade, o que a palavra está dizendo é que quando eu falo em nome dele, é como se ele falasse. Pastor, você acha que você foi longe demais? Não, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que dissermos reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de nós. A palavra está dizendo que recebemos de Deus a permissão através do nome de Jesus para nos mover em autoridade. Sabe, se um homem de governo entra aqui, se um senador entra aqui, se o presidente da república entra aqui, independente de uma predileção pessoal, é uma figura de Estado, é um homem de governo. O ambiente muda. Um homem de governo entrou na sala. A gente tem facilidade de entender governo nas coisas naturais, mas nem todo mundo consegue discernir governo nas coisas espirituais. Se eu te disser que você tem mais autoridade do que qualquer governo instituído por homens, alguns achariam que isso é exagero, mas na verdade
Isso é o reino pelo qual fazemos parte. Nós nos movemos em coisas naturais, mas nós pertencemos a um governo sobrenatural. A palavra intercessão significa entre seções. O termo intercessor significa aquele que milita entre seções, entre os céus e a terra. Então o que significa ser um intercessor? Significa que eu ouço coisas dos céus e eu comunico o que eu ouvi para a terra. Eu vejo coisas nos céus e eu compartilho o que eu vi na terra. Isso é o ministério profético. Ouçam o que diz a voz do Senhor. Para você comunicar, você precisa ter ouvido. Igreja, eu quero compartilhar uma visão que eu tive. Para você compartilhar uma visão que teve, o Senhor te permitiu ver. Apocalipse fala sobre visões proféticas entregues a homens de Deus. O sonho que José recebeu, ele viu algo que o céu comunicou. Ele viu algo e ele compartilhou o que viu. Só abrindo parênteses aqui, irmão. O problema não é a gente ter visões. O problema é quando a gente fala o que a gente não viu. O problema é quando a gente fala o que a gente não ouviu. A gente vê o profeta dizendo: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor, voltem a viver. O profeta não disse o que ele queria, o profeta não disse o que ele pensava, o profeta disse o que ele ouviu Deus dizer. Jesus se movia pelo mesmo princípio. Jesus disse: eu não faço nada que eu não tenha visto meu pai fazer, e eu não falo nada que eu não tenha ouvido meu pai falar. Paulo diz: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então quando a palavra diz que Jesus nos delegou autoridade, eu preciso entender que não é soberba entender que eu carrego autoridade. Isso é parte da minha identidade. Somos filhos do leão da tribo de Judá. Somos como o leão. Não sei você, mas eu não consigo imaginar uma galinha nascendo de um leão. Eu não consigo imaginar uma girafa nascendo de um leão. Não é um esforço. É parte da nossa genética. Nossa genética, profeticamente falando, somos filhos do leão da tribo de Judá. Mas Jesus era como um cordeiro. Não. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Por que ele veio como um cordeiro? Porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Um dos animais com uma menor capacidade de defesa é o cordeiro. Então ele não veio para se defender. Tanto que quando Pedro tenta defendê-lo, ele repreende Pedro. Pedro fala: de forma alguma você vai ser entregue. A gente não vai permitir que isso aconteça. Em outras palavras, o que Pedro está falando na linguagem de Jesus é: eu vou cancelar a redenção e o projeto da cruz. Por isso que Jesus fala: para trás de mim, Satanás, aparta-te de mim. Pedro está dizendo: eu vou defender o cordeiro. Jesus está dizendo: o cordeiro precisa ser morto. O cordeiro precisa ser morto, Pedro. Eu preciso enfrentar a cruz, eu preciso experimentar a morte, eu preciso, porque se não for assim, vocês não vão ter acesso à redenção. Jesus se entrega como um cordeiro. A Bíblia diz que como uma ovelha no matadouro, ele não abriu a sua boca. Mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia, quando a voz do Pai invadiu o Hades, ele ressuscitou. E ele volta revestido de poder, de autoridade, de glória, de majestade. E ele delega a sua autoridade. Por quê? Porque nós somos o Jesus que ficou por aqui. Jesus diz: eu vou para o Pai, e se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Jesus volta ao Pai, o Espírito vem para a igreja. Ele está sentado à destra do Pai, à direita de Deus. Ele intercede por nós. Ele é o único intercessor entre Deus e a criação. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Pastor, mas e os santos? Nós cremos que alguns homens são santos homens de Deus, mas nós entendemos que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não é porque a gente acha, é porque a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entende isso, irmão. Recebemos a autoridade de quem? Da própria vida de Deus. Ele volta para o Pai e o Espírito vem sobre nós. Eu não lembro de quem é essa frase, mas tem uma frase que eu acho tão poderosa. Ela diz que Deus não enviou a igreja ao mundo até que antes fosse enviado o Espírito à igreja. A igreja só começa a operar milagres, sinais e maravilhas de forma extraordinária depois de Atos 2. Antes de Atos 2, Pedro foge porque tem medo da cruz. Depois de Atos 2, Pedro passeia nas ruas da cidade e a sombra de Pedro cura os enfermos. Antes de Atos 2, Pedro diz: eu não conheço ele. Pela terceira vez ele nega Jesus. Depois de Atos 2,
ele prega sobre Jesus e milhares se convertem. O que mudou antes e depois de Atos 2? Era o mesmo Pedro, mas existia um revestimento de poder. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Eu estou feliz em pregar hoje. Alguém quer ouvir uma mensagem? Fala comigo, revestimento de poder. O que é um revestimento de poder? É você revestir algo que já foi vestido. A salvação nos deu acesso a novas vestes, uma nova natureza, uma nova identidade. Mas o revestimento de poder é como esse blusão aqui do seu pastor. Está mais cowboy agro do que pastor, mas está tudo bem. Tchau, obrigado. O que é um revestimento de poder? É algo que foi vestido sendo revestido. Irmão, se você faz parte do corpo de Jesus, mas ainda não entendeu como se move em autoridade, é como alguém que nasceu de novo, mas não se move em governo. Você foi chamado para governar, você foi chamado para liderar, você foi chamado para liberar palavras, e os céus respaldam aquilo que a gente fala. Primeiro pilar fundamental de uma vida plena, primeiro pilar fundamental do chamado da igreja: recebemos autoridade. Se você não estiver em posição de governo, você não está vivendo na sua zona de propósito. Você foi chamado para governar sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o governo presente. Por quê? Porque somos filhos de Deus, nós somos a expressão de quem o nosso Pai é. A Bíblia diz que nós somos como embaixadores. Você sabia que o embaixador, ele não pode representar uma nação que ele não nasceu nela? Intercessão, vou morar com a nossa irmã ali. Tá cheia de Espírito Santo. Me ajuda a orar lá, vou morar lá atrás para não interromper quem está aqui. Irmão, guarda isso, vem comigo. Embaixadores não representam uma nação pela qual não foram gerados. Para você ser um embaixador do Brasil, você tem que ter nascido no Brasil. Para você ser um embaixador na América, você tem que ter nascido na América. Por quê? Porque o embaixador é uma extensão do lugar onde foi gerado. Quando a Bíblia diz que nós somos como embaixadores, significa que nós somos a expressão do reino em que fomos gerados. Você está comigo ainda? Diga amém. Você sabia que quando você entra na embaixada americana, por exemplo, quando eu fui tirar visto de turista, o meu primeiro visto, você entra lá, e aí eu lembro que o policial falou: você não pode entrar com o celular. Eu falei: como assim não pode celular? Não, aqui não pode. Ou você deixa o celular do lado de fora, ou você não entra. Não tem acordo, não tem meio termo. E lá dentro ele tem toda a autoridade, porque dentro daquele prédio, aquele espaço é uma representação dos Estados Unidos da América. As leis vigentes são as leis americanas, a ordem vigente é a ordem americana, a hierarquia vigente é a hierarquia americana. Irmão, as embaixadas das nações são uma pequena representação da embaixada do reino dos céus. A igreja é a embaixada do reino dos céus, e nós somos os embaixadores do reino de Deus. É por isso que não faz sentido nascermos de novo e nos movemos por princípios caídos. É por isso que não faz sentido nascermos de novo e apoiarmos uma agenda progressista. É por isso que não faz sentido entendemos que em Gênesis a palavra diz que Deus fez macho e fêmea, e acreditarmos numa ideologia de gênero que relativiza o que já foi estabelecido. É por isso que não faz sentido acreditarmos em miséria quando a palavra diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. É por isso que não faz sentido esvaziarmos a nossa teologia de milagres quando Jesus diz: vocês farão no meu nome as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores farão. É por isso que não faz sentido, irmão, nos movemos por qualquer padrão que a gente tenha visto em Jesus. Jesus é o nosso pilar, é o balizador, Ele é a base, Ele é a referência, Ele é a pedra fundamental, Ele é o centro, Ele é a matriz, e nós somos uma expressão de quem Ele é. O termo cristãos é utilizado pela primeira vez na história como uma representação de quem a igreja é. Quem são os cristãos? São os pequenos cristos. Os homens chamavam os cristãos de pequenos cristos. Jesus, ele tem uma característica incrível. Ele tem a humildade de se abaixar para o nível que a gente está, mas ele tem a graça e o favor de sempre nos levar para o nível que ele está. Como aquela mulher que foi pega em adultério, a Bíblia diz que ele se abaixa, ele começa a escrever algo na terra, que ninguém sabe o que foi até hoje. Mas a Bíblia diz que depois que os opositores dela vão embora, ele pergunta: mulher, onde estão os seus perseguidores? Todos eles se foram, Senhor. Aí ele se levanta e fala: agora vá e não peques mais.
É como Pedro afundando. A Bíblia diz que quando Pedro afunda, imediatamente, fala comigo, imediatamente. Vem cá, Lucão, vem cá. Imagina que está andando sobre as águas. Pedro é Lucas e Lucas é Pedro. Gente, me ajuda, segundo culto da manhã. Me dá a mão aqui, por favor. Você está afundando. A Bíblia diz que afunda aí, meu filho. Isso. Não precisa afundar tanto não, senão vai acabar a coluna do pastor. Isso, afunda metade, isso. Pastor folgado, né? Tô brincando, pode afundar, afunda aí. Ó, Pedro está afundando. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estende as mãos. E depois ele exorta, falando, homem de pequena fé. O que a religião faz? A religião primeiro condena, homem de pequena fé. E às vezes estende as mãos. O que o Evangelho faz? O Evangelho imediatamente estende a mão e depois ele exorta, homem de pequena fé. Você está comigo? Agora sabe o que é poderoso? A Bíblia diz que depois que Jesus estende as mãos, eles voltam para o barco. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar Jesus arrastando Pedro. A Bíblia não diz como foi, mas a gente tem licença poética para imaginar. Eu imagino Jesus falando, Pedro, volta, volta. É para esse lugar que eu te chamei. Eu consigo imaginar os dois andando juntos sobre as águas. Você sabe por quê? Obrigado, lindão. Porque Jesus sempre tem a humildade de se abaixar para onde a gente está, mas Ele sempre nos leva para o lugar onde Ele está. Jesus, Ele pode até se abaixar quando você afunda, mas Ele não vai afundar com você. Ele quer te levar a um lugar mais alto. Ele pode até se dobrar quando pessoas te perseguem, mas Ele não vai viver prostrado com você. Ele quer te levar para lugares de honra. Quem está comigo, diga amém. Isso é Evangelho. É autoridade sobre o pecado, sobre principados, sobre potestades, sobre o medo, sobre mentiras, sobre armas contrárias, sobre palavras contrárias, sobre exércitos inimigos, sobre gigantes, sobre tempestades. Na história da igreja, os inimigos sempre foram potencializadores daquilo que a gente carrega. Eles sempre foram catalisadores da glória de Deus. Porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. A glória de Deus não se revela numa dor de cabeça que passou com Novalgina. A glória de Deus se revela numa pessoa que não podia gerar e agora tem filhos. A glória de Deus se revela numa pessoa que estava condenada pelos médicos e agora ela vive como se nunca tivesse nada. A glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. Deus não é o Deus das coisas difíceis. Fala comigo, Deus não é o Deus das coisas difíceis. Deus é o Deus do impossível. Como que a glória de Deus se revela? Quando todo mundo diz não dá para acontecer, e Deus fala vai acontecer. Quando todo mundo fala não dá para restaurar, e Deus fala vai ser restaurado. Quando todo mundo fala não dá para você permanecer, e Deus fala eu te estabeleci, a porta que eu abro ninguém fecha. Deus é Deus, irmão. Nós somos filhos dele. Pastor, todos somos filhos de Deus? Não. Isso é um ditado popular que é uma mentira do inferno. Todos somos criação de Deus, mas todos aqueles que reconhecem a Jesus como Salvador recebem o Espírito de adoção pelo qual nos tornamos filhos de Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador, e se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai mudar a sua história e te dar uma nova identidade. Você recebe uma filiação. Essa é a maior glória do Evangelho, escravos se tornando filhos. A Bíblia diz que enquanto não temos a revelação e a maturidade, somos como um menino que mesmo sendo herdeiro de tudo, não tem acesso a nada. A Bíblia diz que o herdeiro que é menino, ele de nada difere de um escravo. Por quê? Porque ele tem direito a tudo, mas não tem acesso a nada. Igreja, olha para mim, eu não sei você, mas eu estou recebendo de Deus aqui nessa manhã. Alguém está recebendo de Deus? Existe uma diferença entre ter direito e ter acesso. O sangue te deu direito à herança, mas a maturidade, o entendimento, o posicionamento te dá acesso a ela. O sangue te deu direito à cura, mas a fé te dá acesso a ela. Até a nossa salvação é mediante a fé. Tem que ter uma contrapartida, mas Jesus não fez tudo, pastor. Jesus fez tudo que só Jesus podia fazer, mas a gente precisa crer que Ele fez para receber. A Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. E é por isso, irmão, que é possível carregar a autoridade e não usar a autoridade. É possível carregar a unção e não usar a unção.
É possível carregar identidade e não acessar a identidade. É possível carregar o próprio Deus e não usufruir da vida de Deus. É possível carregar paz e não viver em paz. É possível carregar promessas e não viver promessas. Por quê? Porque a tua história não é marcada só pelo que você carrega, mas pelo que você faz com o que carrega. Vamos falar de dinheiro. Quantos herdeiros a gente não conhece? Eu já ouvi falar que perderam tudo. Eles receberam algo poderoso, mas não estavam preparados para usar o que receberam. A igreja recebeu autoridade, mas ela precisa aprender a se mover em autoridade. Senão a gente pode estar pedindo aquilo que por herança a gente já recebeu. Irmão, guarda isso. Tem muita gente cansada tentando conquistar aquilo que por herança já recebeu. A paz não se compra, a paz se recebe. Quem é a paz? A paz tem um nome. Jesus é o príncipe da paz. As riquezas, a gente tem que trabalhar, e tem que trabalhar duro. Mas não vai vir pelo meu muito trabalhar. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, mas eu recebo porque Deus tem prazer em me dar. A Bíblia diz que aqueles que Ele ama, Ele dá enquanto dormem. Nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu outro Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. A paz da igreja não é pelo saldo da conta bancária. Eu sei, isso é óbvio, mas nem sempre a gente consegue usufruir disso. Quantas vezes eu preguei, irmão, com conta de luz cortada. Quantas vezes eu preguei vivendo momentos difíceis financeiros, mas quem me via pregando nunca imaginaria o que eu estava passando. Por quê? Porque a minha paixão não é pautada no meu saldo. Se o meu saldo é alto, eu estou apaixonado, eu estou pregando com autoridade. Se o meu saldo é negativo, eu estou abatido. Não. Eu aprendi algo que marcou a minha história. Alguém quer ouvir? Diga amém. Eu vivi momentos difíceis e eu decidi. Isso é uma decisão. Eu decidi não me mover pela circunstância do dia, porque eu sei que tem dias que as circunstâncias são más e tem dias que as circunstâncias são boas, mas Deus é bom independente das circunstâncias. E aí, quando eu estava no meu pior momento, eu lembro como se fosse hoje, o meu pai, um dia conversando comigo no hospital, ele falou: filho, que loucura isso que você está vivendo, né? Meu Deus, mas vai dar tudo certo, a igreja está se mobilizando, estão fazendo uma vaquinha, vão pagar a conta. Eu falei: pai, sabe o que é engraçado? Eu estou vivendo o meu pior momento, e tem muita gente que nem me pergunta se eu preciso de ajuda. Tem muita gente que nem está preocupada em auxiliar ou participar disso. Mas essas mesmas pessoas, pai, quando eu estiver prosperando, vão ter uma opinião sobre a minha prosperidade. Falei: pai, vai ter um dia que eu vou estar vivendo bem, morando bem, vou ter um bom carro, Deus vai mudar a nossa sorte financeira. E vai ter gente que vai questionar a minha prosperidade. Eu falei: sabe qual que é a chave, pai? Quem não participa da nossa semeadura não tem opinião sobre a nossa colheita. Aí sabe o que acontece? Glória a Deus. Uns 3 anos para cá, Deus começou a mudar a nossa sorte. Alguns dizem: pastor, você não fica preocupado não de andar com um bom carro? Não, irmão, porque quem vai criticar o bom carro não perguntou quanto que era a conta do hospital quando eu estava mal. A gente tem que parar de se mover por circunstâncias, por opiniões, por ruídos, por multidão. Você tem que ancorar a tua alegria numa pessoa, não numa circunstância. Pega essa chave, irmão. Quem não se abate no tempo da crise, não se soberbece nos tempos de palácio. José não negou a fé quando era escravo. José não se soberbeceu quando virou governador. Mas normalmente quem tem dificuldade de se manter firme nos tempos difíceis se perde nos tempos fáceis. Você foi chamado por Deus para caminhar em autoridade. Fala com autoridade, fala comigo. Diga: Jesus delegou a sua autoridade. O que é poder e autoridade? A gente fala tanto sobre isso. Poder e autoridade. Poder está ligado a esse poder explosivo, dunamis. Quando algo acontece, quando algo muda o cenário, quando algo muda o ambiente, quando algo muda a atmosfera, quando a presença de Deus invade o lugar, quando alguém é curado, é o dunamis, é um poder explosivo que muda, que gera mudança. Agora, a autoridade é diferente de poder. A autoridade é poder de mando. Quando a Bíblia diz que nós temos poder e autoridade, a autoridade é poder de mando, é liderança, é governo. Existe um homem que chamou a atenção de Jesus, um centurião, que precisava que o seu servo fosse curado. A Bíblia diz que Jesus diz: eu vou até a sua casa. Ele fala: não, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto, mas eu sou um homem de autoridade, e eu sei como a autoridade funciona. Se eu digo para os meus homens para que eles vão, eles vão. Se eu digo para que eles voltem, eles voltam. Se eu digo para que eles façam, eles fazem. Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E a Bíblia diz que
Jesus é impactado pela fé desse homem. Ele fala: eu não vi essa fé em outros lugares. Irmão, o princípio básico de quem se move à autoridade é entender que quando a gente fala, manda quem pode e obedece quem tem juízo. No reino de Deus a mesma dinâmica funciona. O problema é que quem pode nem sempre sabe que pode, por isso não manda como deveria mandar. Pastor, como é que eu posso mover a autoridade? Me dá um exemplo prático. Você vai falar para as doenças que elas não têm legalidade de permanecer no lugar que Jesus já santificou. Então você não vai pedir para que elas saiam, você vai ordenar para que elas saiam. Você não vai conversar com seus inimigos, você vai dar uma ordem para que eles batam em retirada. É o que a gente faz muitas vezes quando eu subo aqui no início do culto para a gente profetizar. Levante suas mãos, feche seus olhos. É exatamente isso que a gente está exercendo. Eu profetizo em nome de Jesus que os inimigos que tentam te confundir serão confundidos, os que tentam te parar serão parados. Os inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão, porque o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, e Ele nos honra, ungindo a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice faz transbordar. Os dias são maus, os tempos são difíceis, mas mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu tenho. Os meus inimigos serão reduzidos a nada, cada um deles colocados debaixo dos meus pés. Pastor, essas declarações, você mistura um pouco de palavra com um pouco de oração. Pois é, essas são as orações mais poderosas que a gente pode fazer. Não é falar o que a gente pensa, é falar o que Deus já falou. Não é falar o que a gente acha, é falar o que Deus acha. Você pega salmos, você pega algumas passagens da Bíblia, elas são poderosas, elas são como armamentos. A Bíblia diz, irmão, que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso, precisamos nos revestir de todo tipo de armadura de Deus para poder permanecer firmes no dia mau, contra as astutas ciladas do inimigo. A palavra fala sobre armaduras: capacete, espada, couraça, sandálias. Uma igreja que foi salva, mas não entende sobre batalhas, sobre armadura, sobre governo, sobre autoridade, é uma igreja que vive em busca de livramento. Pastor, eu não devo buscar livramento? Deve. Você não pode pautar a sua jornada só nisso. Irmão, pega isso aqui, que isso aqui é poderoso. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. O perigo da gente viver só pelo livramento é que a gente desaprende a viver pelo governo. Você sabe quando aconteceu isso? Na terra prometida. A Bíblia diz que o povo sentia fome, Deus mandava pão do céu. Eles enjoaram de pão, Deus começou a mandar aves descerem do céu. As sandálias não desgastavam, as roupas não puíam. Eles eram poupados em tudo. Eles sentiam frio, a glória de Deus se manifestava como coluna de fogo. Eles sentiam calor, a glória de Deus se revelava como nuvem. Eles eram cuidados em tudo, eles eram quase que mimados por Deus. Deus do livramento, o tempo todo, todos os dias, o tempo todo. Deus do livramento, Deus do livramento. A Bíblia diz que chega um momento que eles chegam diante da terra prometida. Eles enviam espias, a história você já sabe. Alguns espias voltam e dizem: olha, a terra é incrível. Os cachos de uva são tão grandes que precisam de 2 homens para carregar. Emana leite e mel dessa terra, a terra é gloriosa. Mas os gigantes que estão lá são grandes demais também. Irmão, guarda isso. Grande parte do povo que aguardava pela promessa não viveu a promessa, porque aprendeu a ser a geração do livramento, mas não soube se posicionar como a geração do governo. Os gigantes são grandes? São, mas grande é o Senhor que nos prometeu. Os nossos inimigos estão lá sim, são muitos, mas maior é o que está em nós do que tudo que se levanta contra nós. Os inimigos vão tentar nos parar, sim, eles vão tentar nos parar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O problema da gente viver sempre em busca de livramentos é que a gente esquece que Deus nos chamou para estarmos em posição de governo. Alguém recebe isso? Diga amém. Mateus 16:19 diz: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Alguém pode dizer isso? Diga: eu não vou pedir como favor aquilo que já é meu como herança. A Bíblia fala algo tão poderoso, eu amo essa passagem, está lá em Provérbios 28:1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los.
mas os justos são ousados como um leão. Vamos ler isso junto? O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Quem tem governo, pastor? Quem ouve a Deus. Quem tem governo? Quem ouve os céus. Irmão, guarda isso. Governa quem ouve os céus. Quem ouve os céus sempre se antecipa. José entendeu sobre crise antes da crise chegar. Ele falou sobre gestão de sementes antes das sementes acabarem. Quando acaba toda a semente da terra, vão procurar onde? Em José. A Bíblia diz que os homens vão e dão todo o dinheiro. E um dia todo o dinheiro do Egito vai para as mãos de José porque ele tinha semente. Aí o povo fala, está na minha Bíblia e na sua: José, acabou nossa semente. O que a gente tem agora são os nossos bois, os nossos animais. E um dia todos os animais do Egito vão para as mãos de José para comprar semente, e acabam todos os animais. E a Bíblia diz que o povo então vai até ele falar: José, acabou o nosso dinheiro, acabou os nossos animais, então a gente vai dar as nossas terras. E um dia todas as terras do Egito vão para a mão de José, porque ele tinha semente. E a Bíblia diz que logo depois o povo vem e fala: José, a gente deu todo o nosso dinheiro, todos os nossos animais, todas as nossas terras, a gente não tem mais nada, então a gente vai dar as nossas vidas para comprar semente. E aí todo aquele povo foi feito escravo para poder ter semente. E aí depois de um tempo eles voltam, eles falam: José, a gente já deu tudo que a gente tinha, todo o dinheiro, toda a terra, todos os animais, as nossas vidas, a gente não tem mais o que dar. Então nos deixa plantar, e quando a gente plantar, uma parte do que a gente vai plantar, a gente vai ficar, e todo o restante a gente vai te devolver. Todo o povo passou a semear e toda a colheita passou a ir para José. Por que tanto governo? Porque um dia José ouviu o que ninguém ouviu, José viu o que ninguém viu, José fez o que ninguém fez, José viveu o que ninguém viveu. Quem governa, irmão? Governa quem ouve os céus. Todo profeta que marcou a história, ele ouvia o que ninguém ouvia. A Bíblia fala sobre o profeta numa cidade cercada. A gente já falou sobre isso. Um dia o moço do profeta acorda, ele abre a porta da onde eles estavam, ele vê uma cidade cercada. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa história. Todas as vezes que o rei ia contra o profeta e contra o povo de Deus, o profeta ouvia de Deus e ele dizia para o rei: olha, eles vão atacar a gente nessa estrada, eles mudavam o percurso. Eles vão atacar a gente nesse lugar, eles mudavam o percurso. Eles vão atacar a gente desse jeito, eles mudavam. Até que o rei falou assim: não é possível, a gente tem algum traidor no nosso meio. E aí um dos soldados disse: não, rei, não é isso. É que existe um profeta, e tudo que a gente pensa em fazer, o profeta anuncia para eles. E aí o rei fala: então eu quero a cabeça desse profeta. Deixa eu te levar para esse lugar. Pela manhã, o moço do profeta abre a porta, a cidade está cercada pelos inimigos. E ele chama o profeta desesperado, ele fala: ei, a gente vai morrer, a cidade está cercada, os inimigos são muitos. E aí o profeta faz uma oração, ele não pede para que Deus envie ajuda, ele pede para que o moço veja a ajuda que Deus já havia enviado. Ele fala: Senhor, abra os olhos do jovem para que ele veja. E a Bíblia diz que quando a visão dele foi aberta, ele viu que maior eram os exércitos de Deus cercando a cidade do que os exércitos inimigos contra eles. Quem tem autoridade, irmão? Quem ouve os céus. Quem governa? Quem ouve os céus. A história de José é um exemplo clássico disso. José é um exemplo clássico de governos a partir do que ouve dos céus. Faraó tinha posição, mas era José quem tinha o governo. No estado de São Paulo, homens têm posições estabelecidas por eleições, mas é a igreja quem tem o governo. No Brasil, existem homens governando a partir de uma gestão pública, mas é a igreja de Jesus que tem o governo. Fala com autoridade, fala: Deus me chamou para caminhar em autoridade. Eu preciso correr, eu só tenho 5 minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Segundo pilar de uma vida plena é entender que Jesus nos entregou a autoridade e Jesus também nos confiou a sua mensagem. Ele diz: vocês precisam ir para todos os lugares do mundo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo o que eu ordenei. Irmão, a mensagem do Evangelho é a mensagem mais poderosa e disruptiva que já foi mencionada na terra. Existem ideologias, existem pessoas, grandes pensadores, filósofos,
mas nenhum deles voltou da morte para contar a história. O Evangelho é a única mensagem capaz de ressuscitar mortos. O Evangelho é a mensagem de contracultura que está acima de qualquer agenda. O Evangelho é a ideia de Deus, é a vontade de Deus, é a expressão de Deus. O Evangelho fala sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Carregamos a única mensagem capaz de mudar a história. A gente não pode se calar. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia chega ao ponto de dizer que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Irmão, se as pedras clamarão, a minha casa vai clamar também. Quão formosos são os pés nos montes daqueles que anunciam o Evangelho. Irmão, você carrega uma mensagem viva. O Evangelho não é um conjunto de regras, isso é religião. O Evangelho não é uma história, o Evangelho é um romance. Fala sobre um Deus que amou tanto a sua criação, que Ele abriu mão da sua própria vida para ter de volta os seus. O Evangelho fala a respeito de um amor furioso. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. O Evangelho não é sobre dogmas, dogmas o homem cria. Não é sobre religiosidade, religiosidade os religiosos criam. O Evangelho é sobre Jesus. Ele é o centro, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo em todos. Qualquer coisa menos do que isso não é Evangelho. Qualquer coisa que passar disso não é Evangelho. Paulo diz: se um anjo descer do céu e pregar para vocês algo diferente do que nós temos pregado, considere anátema, maldição. Nada precisa ser acrescentado, nada pode ser retirado. Você está comigo? Diga amém. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Romanos 8,1 diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmão, a essência do Evangelho se resume em uma frase: Deus tornou escravos em filhos. Não somos mais cativos, não somos mais escravos. O medo não me condena mais, as correntes não me prendem mais, as cadeias não me param mais, porque se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Alguém pode levantar suas mãos e declarar isso com autoridade? Diga: se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Jesus deixou a sua mensagem. Não podemos esvaziar os púlpitos com qualquer coisa menos do que a essência do Evangelho. Às vezes eu uso até de uma linguagem um pouco mais moderna, mas eu sempre falo de conceitos que são eternos. Porque a igreja, irmão, não pode reduzir o seu púlpito a um lugar de palestras de autoajuda. Palestras de autoajuda não são boas, pastor? São boas, mas são palestras de autoajuda. A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Púlpitos não são lugares para palestrantes de autoajuda. Púlpito é um lugar onde o Evangelho de Jesus é compartilhado. A igreja não é um ajuntamento de pessoas que querem uma palavra que vai manter o nosso coração quentinho. Não é sobre sair daqui animado para viver uma boa semana. Eu ouvi uma frase que mudou a minha história: não existe nada pior do que um tolo animado. Não existe nada pior do que a gente sair daqui com ânimo. O ânimo passa, você não tem que ter só ânimo, você precisa ter fundamento. Os fundamentos permanecem, os fundamentos são sólidos. Qual é o fundamento da igreja? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça. E pelo sangue de Jesus tivemos acesso à redenção. Jesus reconstruiu um caminho que nos trouxe de volta ao Pai. E por esse espírito de adoção, pelo qual nos tornamos filhos, agora temos autoridade, fomos redimidos, justificados. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça
de Deus. Agora em Jesus somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Temos acesso às realidades dos céus. Temos agora uma vocação e temos agora também um chamado a anunciar a grandeza daquele que nos chamou e a anunciar que é necessário que se arrependam para que sejam salvos, porque é chegado o reino dos céus e os dias são maus, mas o Senhor continua sendo bom. Essa é a mensagem que nos alcançou e é ela que precisamos proclamar. Deus continua governando de geração em geração, e o seu Filho, que é o nosso único intercessor, assentado à sua direita, e o Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas quando nada tinha forma e sentido, agora repousa sobre a igreja, para que nós possamos recriar o mundo caído, para que nós possamos estabelecer a paz em meio ao caos e trazer liberdade aos cativos e cura aos enfermos. Nós somos o povo de Deus que se chama pelo seu nome, e a palavra diz que se nós nos humilharmos e clamarmos e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus e Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. A mensagem do Evangelho diz que não há outro caminho para o Brasil senão a redenção por Jesus. Não há outro caminho para a nossa casa se o Senhor não for o centro dela. Se Ele não edificá-la, em vão trabalham aqueles que edificam. A nossa segurança não é geográfica, não é porque Alphaville tem menos assaltos ou porque o índice de segurança é menor. A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A nossa segurança não é humana. A nossa segurança, ela tem um nome, é uma pessoa, se chama Jesus. E nós descansamos à sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Nós encontramos segurança, descanso, repouso. Os nossos inimigos nos procurarão e não nos alcançarão. Eles nos perseguirão e não nos encontrarão, porque o Senhor é a nossa justiça, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Ele abre a sua boca e toda a terra estremece. Nações são esquecidas, governos são levantados e depostos, homens assumem e são removidos à força. Todas as coisas passam, pastores passam, igrejas passam, ministérios passam, empresas passam, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E essa é a mensagem que nos alcançou, e é por ela que a gente se move. Ela é o centro da história da igreja. Nada abaixo disso, nada além disso. Levante suas mãos, feche seus olhos. Eu sinto o Senhor nos chamando para um ambiente de temor aqui nessa manhã, igreja. Eu sinto o Senhor nos chamando para um ambiente de arrependimento, uma atmosfera de arrependimento. Igreja, não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem humilhação. Não há avivamento sem prostração. A questão não é se a gente vai se prostrar, a questão é diante do que nós estamos prostrados. Você não vai se prostrar diante dos inimigos, nem dos problemas, nem das aflições, nem das mentiras, nem dos principados, nem das potestades. Você não vai se prostrar diante da ansiedade, nem da depressão. Nós nos prostramos diante do Deus que fez os céus e a terra. Elevamos os nossos olhos aos montes. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não será abalado. Ele é invencível. Ele é ilimitado, Ele é o Deus do impossível. Ele caminha na eternidade, Ele passeia na eternidade. A eternidade é uma ideia dEle. Ele é o Deus que faz milagres. Ele abre a sua boca e algo acontece. O impossível é como nada diante do Deus do impossível. Ele gera a gravidade, Ele brinca com ela. O Filho de Deus caminha sobre as águas, porque foi o seu Pai que estabeleceu a densidade dela, e o seu Filho pode brincar. Deus que estabeleceu verdades absolutas sobre a terra, e é por isso que os planetas não colidem. O Deus que desenhou a Via Láctea e tudo que existe. Aquilo que nós conhecemos é uma parte muito pequena daquilo que ainda conheceremos. O homem conhece mais sobre o espaço do que sobre as profundezas do mar. A Bíblia diz que mesmo se eu for ao lugar mais baixo, lá o Senhor estará. Se eu for ao lugar mais alto, lá o Senhor estará também. Não há um lugar que eu possa me esconder da tua presença. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é tudo em todos.
O Senhor enche o abatido, o Senhor renova o cansado, o Senhor restaura o caído, o Senhor ressuscita o que estava morto. Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da vida. Ele abre a sua boca e toda a terra estremece. Seja cheio do Espírito Santo, feche teus olhos. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da vida de Deus, seja cheio da glória de Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja avivado em nome de Jesus. Seja avivado em nome de Jesus. Vale de ossos secos, voltem a viver. Assim diz a voz do Senhor. Volte a viver, volte a sonhar. Volte a sonhar. É tempo de voltar a sonhar, igreja. É tempo de assumir governo, igreja. É tempo de caminhar em glória, igreja. Nós não recuaremos, nós não pararemos. Deus é por nós, Ele vai à frente. Ele abre portas que não existiam. Ele faz o impossível se tornar inevitável. Ele caminha sobre as águas. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E nele nós podemos também. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Feche teus olhos. Apresenta para Deus quais são suas impossibilidades. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca, seja livre. Seja livre, seja livre. Jesus, eu oro para que a tua glória aumente ainda mais nesse lugar. Eu oro, Jesus, para que o Espírito Santo venha com ainda mais intensidade e poder. Eu oro para que o Senhor venha como ondas de poder nesse auditório, removendo tudo do lugar, removendo tudo do lugar, tudo que não é teu, pensamentos que não são seus, espíritos que não são seu. Pai, principados, potestades, nós damos uma ordem que saiam agora em nome de Jesus. Nós proclamamos a liberdade do Senhor nesse lugar. Liberdade nesse lugar. Liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade. Seja renovado em nome de Jesus. Seja curado. Seja curado, seja curado, seja curado. Seja curado da ponta da tua cabeça à planta dos teus pés. O sangue de Jesus lavando você. O sangue de Jesus curando você. Cheira babababababababaçou. Cheira babababababababaçou. Chequeterera babababababaçou.